mais um ano, mais um iPhone, e parece que conforme o ano passa, a embalagem vai diminuindo. Pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa ruim. Nos últimos anos tem sido uma coisa ruim, porque a gente perdeu algumas coisas, como o carregador. Mas nós ganhamos algumas outras mais interessantes, envolvidas no hardware e no software. E nesse ano, com o iPhone 15, nós temos algumas melhorias bem importantes. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui o unboxing do iPhone 15 Pro Max. Esse daqui, ele traz a maior quantidade de melhorias e avanços em relação à geração anterior. E sem muita enrolação, eu vou abrir, mostrar o que vem na embalagem e mostrar um pouco para vocês quais são essas diferenças, se elas são tão importantes assim, se realmente importa para você para trocar o seu iPhone ou de repente partir para um iPhone. Embalagem sem muita diferença do 13, 14, 15, então embalagens mais sustentáveis. Temos cores novas esse ano, né? Então nós tivemos algumas mudanças importantes, principalmente nos materiais e na construção do iPhone. E esse ano nós temos um material diferente, nós partimos para o titânio. Então nós temos algumas cores diferentes. Eu escolhi a azul, é uma das cores, na minha opinião, mais bonitas, mas tem o titânio cru, por exemplo, tem o branco, que exatamente branco, e tem também o grafite, ou preto, ou enfim, essa cor mais escura. Você pode chamar como você quiser, a Apple chama disso aí. Logo de saída já dá pra gente perceber aqui a diferença, né, mais clara no design, que é justamente ter arredondado as bordas, né, o que tem sido uma reclamação de alguns usuários. Eu particularmente não tive nenhum problema, então as bordas deles são arredondadas. A gente teve mudança nas câmeras também, e temos mudanças principalmente no hardware dentro. E esteticamente uma das principais diferenças foi justamente aqui, eles falaram bastante, né? E nós vimos muita gente comentar sobre as marcas de impressão digital. Sim, o iPhone deixa muitas marcas de uso, assim como diversos outros produtos. Esse aqui especificamente, de novo, assim como o MacBook que eu escolhi, eu acho que não foi a escolha mais limpa, eu diria, porque ele vai deixar muita impressão digital. A diferença é que vai aparecer muito menos do que na geração anterior, né? Então a gente, ao invés de ter aqui aquela parte que é mais reflexiva e tal, a gente vai ter aqui um negócio um pouco mais fosco. Mas vou falar que o acabamento é muito bonito, né? Ele dá um feeling daqueles iPhones mais antigos, um pouco mais arredondados, e a pegada dele é realmente diferente. Você não sente mais aquelas bordas vivas aqui na lateral. Antes você sentia, né, pegar ele, umas bordas vivas, o que é muito legal, mas ao mesmo tempo é meio inútil, porque a primeira coisa que as pessoas vão fazer depois de pegar um iPhone é colocar numa capinha, que normalmente vai ter uma pegada mais confortável. Então é legal, mas não é tão legal assim. E mesmo a parte de deixar impressão digital aqui, normalmente o que fica à mostra são só os botões, né? Dependendo da capa, você até acaba mostrando umas partes aqui, mas normalmente o que você vai ter exposto são só os botões, então não sei se faz tanta diferença assim, mas enfim, tá aí. Dentro da embalagem, na verdade, a gente tem, bom, a mesma espessura de embalagem, mas nós temos alguma diferença. Não, você não vai receber o carregador nem nada do tipo, nem um fone de ouvido, nem nada, mas você vai receber um cabo USB tipo C. Pois é, finalmente a Apple ouviu aí os seus usuários, caso os seus usuários sejam a União Europeia, que obrigou a Apple a mudar para USB tipo C, sim, ela ouviu os seus usuários. Mas nós temos aqui um cabo que é braided, que ele é deslivado. Ele tem aqui um acabamento bem diferente daquele cabinho mais simples que a gente recebia, então a gente tem um cabo mais parecido com o que vem no MacBook. E agora, isso aqui rende um bloco todo somente para falar do USB tipo C, porque as diferenças, elas não vão só de você mudar o tipo de conexão, mudar o cabo que você vai usar, mas vai também para funcionalidade, né? Então vem com o cabo USB tipo C, com a mesma extensão que a gente já tinha no Lightning, e o Lightning finalmente dá adeus. Já era hora, já, Apple. 2012, 13. Muito tempo mais do que a gente gostaria. E é isso que você vai receber na embalagem do seu iPhone. Ah, mas eu não tenho um carregador. Você pode comprar um carregador da Apple, ou você pode comprar um carregador third party, de terceiro, que vai ser melhor. Então um cabo aqui com um bom acabamento, né? Ó, realmente, né? Cabo trançado. E é isso.
é o que vem na embalagem. Bem eco-friendly, né? É isso que você quer quando você paga tudo isso num iPhone. Aliás, em relação ao preço, teve algumas mudanças também. Por exemplo, o Pro Max, ele teve uma mudança de preço, mas na verdade não teve. Porque a única coisa que a Apple fez foi suprimir o modelo de entrada, então não tem mais o modelo 128 GB do Pro Max ou do Pro, o que faz sentido, uma vez que se é voltado para Pro, 128, enfim, é tipo você pegar um carro esportivo e colocar umas roda 13 nele, tipo, não é muito a cara do produto. Então eles mudaram e a gente basicamente só não tem mais o modelo de entrada e subiu o preço porque não tem mais o mais barato, mas o preço continua o mesmo. Tem diferenças importantes, obviamente, em relação aos modelos não Pro, os modelos normais do iPhone 15. O iPhone 15 evoluiu bastante também em relação ao 14, eu acho que talvez até mais em relação a hardware. E aqui agora a gente tem um chip diferente. Nós temos aqui o A17 Pro, o A17 Pro. Mudou um pouquinho, né? Agora é Pro, justamente. Por quê? Você vai ter que perguntar pra Apple. Eu não consegui perguntar. Por algum motivo eles abandonaram o nome Bionic e agora nós temos só o Pro. E saímos dos 4 nanômetros para os 3 nanômetros. E aqui a tela, que mudou exatamente nada em relação à geração anterior. Então é exatamente a mesma tela, a gente ainda tem aqui o Notch, nós ainda temos o Dynamic Island, e tem realmente umas funções bem interessantes do Dynamic Island, e aí vai depender muito do usuário. Eu realmente não me incomodo com o Notch aqui, eu já tô meio acostumado, mas sim, eles lentamente em algum momento devem evoluir para algumas câmeras, eu não sei qual alternativa eles vão escolher, porque as câmeras que ficam atrás da tela também... Aqui embaixo, obviamente, a porta USB tipo C, que você pode agora, além de utilizar o cabo que todo mundo que tem um smartphone utiliza, sim, não é mais o especialzinho, o iPhone, que você não consegue usar um cabo de ninguém, você vai poder usar todos os acessórios e, curiosamente, dessa vez, a Apple não quis limitar. A Apple gosta bastante de limitar os usuários, dessa vez ela não quis limitar. Então, você pode colocar basicamente qualquer acessório USB tipo C aqui, tipo um armazenamento externo, sim, dá pra você expandir o armazenamento aqui agora, você pode gravar direto no armazenamento externo, você pode fazer backup, você pode conectar acessórios USB, você pode colocar um dongle e ligar ele, sei lá, de repente numa TV, num monitor. Então evoluiu bastante nesse sentido. Finalmente, né, Apple? Precisou só um empurrãozinho da União Europeia. Mas tá aí, uma função que estava nos Androids desde nem sei quando, agora também está disponível no iPhone e sem limitações. Infelizmente eles não mudaram a questão do carregamento, então, infeliz ou infelizmente, na verdade, mantém a mesma capacidade de carregamento que tinha na geração anterior, e a única diferença é realmente a interface. Nós temos aqui o USB 3 nos iPhone 15 Pro e Pro Max, e nós temos o USB 2 nos iPhone 15. O que pode ser um problema para quem quer utilizar para fazer transferências, mas para carregamento não vai mudar nada. Eu imagino que até faça sentido. Não, eu não acho que a Apple deveria manter realmente, né, uma diferença de USB 2 para 3. Eu acho que até o USB 3 é pouco, mas as pessoas utilizam bem pouco hoje em dia, principalmente no iPhone, que você tem o AirDrop e tudo mais. Mesmo assim, pelo menos isso eles poderiam ter compartilhado entre os dois iPhones. Acabou ficando como uma feature para quem quer um Pro. Ah, se você vai gravar em ProRes, você vai gravar em qualidade alta, se você precisa para trabalhar, realmente você vai precisar de um USB mais rápido. É isso, algumas diferenças em relação aos regulares dos Pro. A câmera dianteira continua aqui, continua no Note, mas ela não mudou praticamente nada. Sim, praticamente nada mesmo, então não precisa nem se preocupar. Quando eu ligo ele aqui, eu vou comparar com o iPhone 14 Pro Max. Do 13 pro 14 já não mudou muita coisa, e agora do 14 pro 15, fisicamente nós tivemos alterações no corpo. Em relação à tela, nós ainda temos as telas da mesma dimensão. Em tese, nós temos uma borda menor aqui no iPhone, o que sim, eu acredito que exista, mas algumas pessoas parece que enxergam mais do que outras. Ela tá aqui, ela existe, mas há quem enxergue mais essa diferença, porque ela é bem pequena. O Pro Max tem as bordas mais finas de todas, e aqui a gente tem o 14. Mas como vocês podem ver, normalmente esse aqui tá com a película, né, e é o que as pessoas costumam fazer. Quando você coloca a película, isso some um pouco. Outra questão bem interessante é que aqui no canto, né, se você olhar, parece que ela é levemente arredondada. A tela é um pouquinho arredondada no canto, bem de leve. E essa inclinação talvez atrapalhe para colocar película, principalmente de vidro, onde talvez ela não cole direito aqui no canto, e aí você vai ter que colocar uma película mais curta, né, para não cobrir essas bordas, ou senão você vai ter que colocar aquelas que são meio de plástico, que fica parecendo um gel. Eu particularmente não gostei, fica todo marcado de arranhão, unha, chave. Outra diferença física é o peso. O iPhone tá mais leve, pelo menos 10% mais leve. E você fala,
10% mais leve não é muita coisa. E é o que todo mundo tende a acreditar, mas quando você pega na mão os dois, você consegue perceber a diferença dos materiais. Eu recomendo você testar com as duas mãos, tá? De repente você tem uma mão mais forte do que a outra. E realmente faz diferença, inclusive as bordas arredondadas dão uma impressão dele ter uma dimensão menor, apesar de não ter, né? Ser basicamente a mesma espessura. Aqui as portas é curioso, que você olha para as portas, é a mesma coisa, só que essa é o USB tipo C, né? Eu imagino que no começo vai ter muita gente tentando colocar cabo Lightning no iPhone, então não é mais Lightning, graças a Deus. Bom, em relação aos botões, botão de volume aqui na esquerda e do lado direito, mais uma mudança do iPhone 14 para o 15, né? Então nós temos aqui o botão de mutar as notificações e os toques, mas isso já vem de sei lá quantos anos, desde que se conhece por iPhone praticamente, e muitos smartphones ou muitos iPhones já vem com isso aqui de fábrica ligado no mute, tipo o meu. Eu comprei o iPhone, virei essa chave e nunca mais tirei do lugar, o que é muito legal, porque, por exemplo, você entra numa reunião, você se certifica de que realmente está mutado, né? Você tem fisicamente uma chave te dizendo que está mutado, mas agora a Apple decidiu colocar um botão de ação no lugar, então esse botão aqui, ele não é mais um botão de mute, quer dizer, ele é, mas ele é um botão multifuncional, que significa que além de mutar, ó, silent, aqui, com som, sem som. É praticamente a mesma função, né? Ele tem um feedback tátil aqui, ele vibra bastante, tem um motor realmente forte ali, mas o caso é que não é uma trava, é um botão. Então, claro, você pode acidentalmente pegar aqui e, como eu fiz, desbloquear. Mas a vantagem é que você tem as opções de customizar agora os botões. Você pode simplesmente colocar aqui para câmera, para lanterna ou para outras funções que são pré-determinadas e que tem outras subfunções. Então a câmera você pode colocar para abrir, pode ser a câmera da frente, a câmera de trás, pode ser para filmar, e os botões de ação também podem ser customizados, né, dependendo do que você escolhe aqui. Então a Apple colocou uma quantidade boa de opções aqui, o que é bom, visto que em outros smartphones isso já faz muito tempo que está disponível, né? Isso é uma das coisas que são realmente bem legais, né, no iPhone. Para você configurar um novo smartphone é muito fácil. Como tudo está vinculado, contas vinculadas, você vai comprar o iPhone, você já dá a sua conta, já está cadastrado na loja, ele já vem praticamente configurado. Uma diferença especificamente desse iPhone 15 para o 14, é que eu peguei a versão americana e ela não tem o chip físico, né? Isso está sendo suprimido aí. E ainda existem, né, opções com o chip tradicional, mas eles estão partindo levemente migrando para o eSIM. Eu acho que é muito bom o eSIM, uma proposta sensacional, incrível, mas eu prefiro ter as duas opções. Eu gostaria de continuar tendo a opção de colocar o meu chip, caso eu queira. E aqui eu simplesmente não tenho mais isso. É legal que vem uma gavetinha aqui, ó. Aqui na versão brasileira ou de outros países internacional, vai ser onde você vai poder colocar o seu chipzinho, né? E ainda sobre os detalhes em relação às cores, eu sempre gostei dessas cores que são meio que lançamento para uma nova versão do 14 Pro Max, por exemplo, do 13 Pro Max. No 14 Pro Max teve o roxo, no 13 Pro Max teve o verde, por aí vai. Sempre achei bem legal. Nessa geração meio que são todas um pouco novas, né, exceto a Titanium. A Titanium acho que vai ser a mais cobiçada. Essa azul eu gostei bastante, apesar de ter sido por espontânea pressão, porque eu cheguei na loja, era o que tinha disponível, né? Essa daqui é a versão de 256 GB, na verdade as duas são as versões de 256 GB, o que pra mim é suficiente, mas agora a gente vai ter algumas alterações, né? Por exemplo, a câmera sofreu um avanço bem interessante para quem trabalha com o smartphone, ou para quem quer tirar fotos e vídeos num nível um pouco mais profissional. Então nós temos aqui, por exemplo, dá pra ver que o sensor aqui é maior, esse sensor especificamente é maior, e nós temos algumas funções novas bem interessantes, né? Dentre elas dá para você gravar em ProRes, ou seja, dá para você gravar num arquivo aberto, onde você consegue fazer as alterações depois. E é muito curioso, porque você grava, tá tudo meio esbranquiçado, e depois você consegue fazer o ajuste de cores manualmente, né? Então você não fica mais dependendo daquele HDR que dava aqueles problemas e tal. Então para profissionais vai ser bem interessante, inclusive para profissionais, que é onde eu acho que faz sentido, né? Os iPhone Pro, claro que nada impede de você comprar um iPhone Pro se você não vai trabalhar com isso, porque é um objeto de desejo, é uma senhora peça de tecnologia, mas mesmo assim eu acho que faz bastante sentido para quem trabalha, né? E para quem trabalha nós temos alguns avanços importantes, né? Então nós temos aqui as diferentes distâncias focais, né? Então nós temos aqui 3 novas distâncias focais onde você pode fazer esse ajuste, inclusive você pode mudar ali, né, qual
você quer que seja a primária. E eu sei que parece que é só meio que um corte da imagem, um crop, mas não é, né? Até porque, dentre outras coisas, você consegue fazer alguns ajustes, tirar as fotos e depois de feita a foto no iPhone 15, você consegue ajustar para onde você quer a distância focal. Ah, eu gostei do desfoque no fundo, eu não quero desfoque no fundo, eu quero desfoque na frente. Então é como se ele realmente tirasse fotos com diferentes profundidades e depois permitisse que você, via software, ajustasse isso. Então tira ali várias camadas da foto e deixa ali disponível para você escolher como que você quer a sua foto depois, o que é bem legal. Nós temos aqui agora no iPhone 15 Pro Max o Zoom 5X, que é muito bom, mas já está aí há algum tempo. Mas comparado com o iPhone 14 Pro Max é uma diferença importante, porque a gente só vinha até 3x o zoom. E, inclusive, se você estiver escolhendo por conta do Zoom 5X, é importante você saber que o iPhone 15 Pro não tem esse recurso, só o Pro Max. Então, mais uma opção, não é só mais pelo tamanho da tela, bateria, é também por conta de um recurso específico. Ele só vai fazer diferença se você realmente precisar disso. Se para você é muito importante um Zoom 5X, aí tudo bem, mas fora isso você vai estar muito bem com um Zoom 3X. Enquanto eu configuro, também é um bom lembrete para você que está pensando em fazer upgrade, por exemplo, de um iPhone 14, 14 Pro Max para um iPhone 15. Do iPhone base, eu acho que existe um valor no upgrade, é mais ou menos como se você estivesse saindo do iPhone 14 base para um iPhone 14 Pro Max, quase isso, não é exatamente isso, mas você vai ter, por exemplo, o A16 Bionic, você vai ter o chip que estava, né, no iPhone 14 Pro Max, você vai ter um avanço bem interessante em relação a todos os recursos, mais eficiência, a própria construção e tudo mais, a câmera que evoluiu muito no modelo base. Claro que no iPhone 15 Pro e Pro Max você também tem uma evolução interessante, mas acho que no base é mais perceptível. Só que se você está pensando nos novos recursos... eu vou comprar o iPhone por causa dos novos recursos? Então, a maioria dos novos recursos são software. Então a Apple trouxe inovações bem legais, mas a grande maioria delas estarão disponíveis via software, o que significa que você que está no iPhone 14 também vai tirar vantagem de praticamente todas elas, salvo algumas exceções de recursos exclusivos para o iPhone 15 Pro e Pro Max. Então, antes de fazer esse upgrade, pensa bastante. Se a desculpa que você quer dar para você mesmo é por conta das evoluções relacionadas a software, essa não é uma boa desculpa para te convencer a comprar um iPhone 15 ao invés de comprar um 14 Pro Max ou sair de um 14 Pro Max. Aliás, tem esse detalhe, se você está pensando em comprar um iPhone, o 14 Pro e o Pro Max vão cair de preço, assim como o iPhone 14. Claro, vai despencar porque o iPhone nos valoriza, esse absurdo, mas você tem uma oportunidade de ter um grande smartphone por um bom preço, ou cobrando menos. Com a chegada do iOS 17, nós temos interessantes funcionalidades, então tivemos algumas mudanças na interface gráfica, e nós tivemos também um recurso que eu achei bem legal, que é você poder utilizar o smartphone como se ele fosse meio que um assistente inteligente. Você coloca ele no carregador, vira ele de lado e ele vira simplesmente uma assistente tipo aquela da Amazon, onde você pode usar para diversas coisas. Ele vira um calendário, um relógio, um assistente, você pode comandar os seus dispositivos, enfim, aí vai da tua criatividade. Isso foi uma evolução bem legal, nós temos uma integração um pouco melhor também. Isso acompanha inclusive também as atualizações do Apple Watch, e o iPhone 15 Pro e Pro Max, eles também trazem uma melhoria no chip que te ajuda a encontrar os outros dispositivos, o que é muito legal, ou seja, você vai ter uma precisão muito maior para encontrar outras coisas, mas para isso as outras coisas também precisam ter o chip de segunda geração que permite que ela tenha uma maior precisão, o que está disponível só nos novos Apple Watch, por exemplo. Aliás, fica a dica, né? Se você comprou um iPhone 15 Pro ou Pro Max por algum motivo, faz a atualização de software. Sim, ele já vem com o iOS 17, mas assim que você pega ele já tem uma atualização de software disponível. Sai uma nova versão do iOS 17 logo no lançamento, que para quem tá pegando depois do lançamento não vai ser um grande problema. Só lembrar de fazer a atualização de software do iPhone. Pode ser que dificulte um pouco, mas isso é coisa que normalmente acontece só para lançamento ou pré-lançamento. Quem compra depois não vai ter esse problema. E dando uma olhada nas cores, eu peguei o MacBook Air de 15 polegadas Midnight Blue e peguei aqui o Titanium azul, né, que não é pintado, tá, galera? Não vai ter problema de descascar a tinta disso aqui, fica tranquilo, né? Então a gente tem aqui, aliás, na lateral tem muita gente que olha e fala, meu Deus, tá descascando meu iPhone. Não, é só marca de impressão digital, tá, galera? Isso é normal. Também vai acontecer no iPhone 15, mas também não vai ter o perigo de desbotar, né? Ah, nossa, vai gastar tinta. Não vai gastar tinta, tá? É um tratamento que tem com titânio e tal, então não tem perigo disso acontecer. Mas é interessante a gente ver que, por exemplo, se você pegar o MacBook, ele deixa muita marca de impressão digital. É magnético para isso. No iPhone parece que ele deixa um
pouco menos. O teste, ele deixa bem menos, né? Você vê que realmente o material ajuda bastante. A cor não bate exatamente, mas são bem próximas, são materiais diferentes. E eu acho que eu gostei bastante dessa cor, achei que não ia gostar tanto, mas eu sinto um pouco de falta dessas cores mais vivas das gerações anteriores, né? E vocês, o que vocês preferem? As cores mais vivas, as cores um pouco mais discretas? Deixa aí nos comentários. E aproveita e já deixa aí nos comentários o que você achou de mais interessante do iPhone 15 Pro e se você trocaria do 14 para o 15. A resposta vai ficar por conta de vocês, mas se você me perguntar, eu diria que é muito difícil justificar a troca de um 14 Pro Max para um 15 Pro Max. De um 14 para um 15, acho um pouco mais fácil de justificar. Mas, como são públicos específicos, de repente você precisa dos recursos e esse upgrade vai fazer mais sentido. Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa um like, se inscreve no canal, clica no sininho. Sim, é claro que eu vou trazer um comparativo dos dois para vocês, trazer as principais diferenças entre eles, mas primeiro eu preciso usar bastante para poder trazer um feedback honesto sobre as diferenças das gerações mais atuais do iPhone.